para gravar. Estamos aqui no encontro. Hoje a gente vai ver o que a gente vai ver, tá? A Marina deu até esse ponto desse exercício aqui, né? Não sei se quem estava, qual a distância do relâmpago, que, né, nessa parte aqui estava vendo um pouco dos tipos de dados, certo? Agora a gente vai começar a ver outros tipos de dados, né? Que é a continuação desse capítulo 2 aqui, que é introdução aos tipos de dados, operadores, enfim, tem vários tipos, né? A gente ainda está vendo. E aí foi visto até aqui o double, o boolean, a parte do Unicode, aí até esse exercício aqui. Inclusive, eu vi no último exercício ali que ela tinha esquecido colocar o main ali para colocar o código. Se a gente colocar o código direto na classe, né? Eu vou até simular aqui, ó, para vocês. Deixa eu botar aqui literais. Se rodar assim, a gente botar um código aqui, por exemplo, int, sei lá, um binário. Vou botar um print. Não, aqui já é o main. Eu vou botar um sort aqui. System. Alt print ln. O A, ele não identifica, ele não executa, ele dá erro, né? Eu vou só botar aqui o... Aqui ele não tá dando erro, porque se eu tento executar essa classe aqui, ele não executa, né? Eu tenho que ter um main aqui pra ele, ó, daí ele aparece o playzinho, né? E era isso que estava acontecendo ali no último exercício, que né, ela se ligou e já corrigiu a classe, beleza? Vou só explicando. O que a gente vai ver hoje são os literais. E aí no resuminho, tem esses resuminhos aqui pra gente seguir juntos aqui o estudo, né? Fica mais fácil, porque ali no livro ele tá bem, né? Quem leu já tá bem entendido ou familiarizado com algumas coisas. E aqui a gente vai tirar mais dúvidas e vai até o ponto ali dos exercícios. Deixa eu ver aqui, eu até tinha colocado aqui a sugestão. Deixa eu ver aqui, tinha separadinho aqui do que hoje a gente pretende, né? Ver aqui os literais hexadecimais, octais binários, sequência de escape de caracteres, literais de string, uma perguntinha ali, um exame mais detalhado das variáveis, que é toda essa parte do livro ali, inicialização, escopo e tempo de vida das variáveis, operadores, já viu alguns, né? A gente vai continuar vendo aqui operadores aritméticos e incremento e decremento para hoje. E aí a gente resumiu, né? Tudo isso aqui tentou resumir e ficou assim. Aqui a parte dos literais. Tá tudo aqui no blog, tá, gente? Já compartilhei o link ali para vocês, tem no resumão também. Daqui em diante, literais, a diferença de strings e literais caracteres, meio que foi dividido aqui para ficar um pouco melhor, assim, né, para leitura. A gente vai fazendo por partes. Quem que quiser aí fazer, eu vou ler aqui, eu vou começar a ler uma parte, daí depois quem quiser se dispor também a fazer a leitura compartilhada, não fique com vergonha para ajudar aqui a tornar nosso encontro mais dinâmico, assim, né? Eu acho legal vocês participarem, não fiquem acanhados, não fiquem com medo de falar. É só para ler mesmo, tá? Eu vou começar a ler aqui literais pra gente poder ir pro código aqui, fazer alguns experimentos juntos, beleza? Literais em Java, o que é literais?
né, são valores fixos, né, definição, representados de forma legível por humanos. Por exemplo, o número 100 aqui. Também chamados de constantes, eu acho que esse nome é muito mais comum. Realmente, quando eu li literal, fiquei pensando assim, o que é literal? Que a gente não usa realmente, a gente não tem o hábito de utilizar, assim, falar literal, eu vou criar um literal aqui. Não, a gente realmente fala, eu vou criar uma constante, uma variável constante, por quê? Porque ela vai ficar constante. Ou final, uma variável final que ela não muda. Intuitivos e usados frequentemente. Tipos de literais. Quais são os tipos que tem? Primitivo. A gente já viu, né, o que é um tipo primitivo. É um dado que ele não é encapsulado por um objeto. Ele é um tipo primitivo de dados, né? Int, boolean ali, os tipos que a gente já viu, tem uma tabelinha ali. Que não é um string com objeto, que não é um double com objeto, um big decimal, por exemplo. São tipos primitivos. Caracteres delimitados por aspas. Simples, que nem aqui, ó. Tudo que a gente coloca nessas aspinhas simples. Literais inteiros, números sem componente fracionário, ou seja, não tem vírgula, né? Não tem ponto. Inteiros mesmo. Mas pode ter um sinal aqui, né? Negativo. Representados como int por padrão. Esse aqui é o literal inteiro, né? Do tipo inteiro. Como são vários tipos, aqui tá falando só do inteiro. Podem ser especificados como long também. E aí a gente coloca o Lzinho aqui para poder atribuir o valor, né? Eu tava cometendo um erro ali num outro exercício ali, que eu tava querendo colocar um número muito grande e tinha esquecido de colocar esse símbolo aqui, ó. Beleza? E não vai funcionar na hora da gente atribuir. Literal com ponto flutuante, esse aqui tem os pontos, né? Tem o decimal. Inclui ponto decimal, componente fracionário, representados como double, por padrão. Podem ser especificados como float também. Aí tem um Fzinho. Né? É meio parecido, só que aqui inteiro aqui é flutuante. Suportam notação científica. Que é aqueles outros caracteres que a gente pode colocar dentro a mais ali, dentro do número, da variável, né, na verdade. Atribuições a variáveis. Literais inteiros podem ser atribuídos a char, byte, short e o valor. Se o valor couber, né? Tem que ver se cabe dentro da variável. Eu tava tentando fazer um ali, depois eu vou tentar rever, não sei se vocês viram ali, tava tentando botar um número muito grande dentro de uma variável, ela não tava indo. Aí eu descobri depois por quê. Literais inteiros podem ser atribuídos a um long. Sublinhados em literais no JDK mais 7 aqui, acima do 7. Facilita a leitura de valores grandes. Então aqui coloca, na verdade, aqui se coloca um underscore aqui no meio, né? Facilita a leitura de valores grandes sublinhados. Esse aqui não é muito comum, tá? Não sei. Acho que não uso muito, mas é bom saber, né? Literais hexadecimais, octais e binários. Hexadecimais. Aí tem um OX, OX maiúsculo, minúsculo. Esse aqui esse padrão aqui é bem comum a gente ver como é que fala? Cores, né? A atribuição de valor de cores, assim, que tem umas letras e números dentro ali dos códigos das cores. Octais começam com 0 e os binários
começa com geralmente 0B, OB, ou tem mais números que dá pra colocar aqui na frente, se não me engano. Aqui dentro, nos binários, ou é só B? Isso aí eu já não sei, é mais aprofundado, mas é esse númerozão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caracteres, né? Fala aqui, uns numéricos e uns que são de letras char, né? Tipo char, misturado. Sequências de escape de caracteres, parece meio grego, né? Falando, mas depois a gente vai ali pro código, vai fazer umas experimentações ali que fica mais claro. Sequência de escape de caracteres, o que é o escape? É para quando a gente quer colocar dentro da variável uma quebra de linha, né? Por exemplo, eu botar numa variável de string ali, ou de texto, e eu quero quebrar uma nova linha no meio, um texto, uma frase grande, né? Que nem no web, por exemplo, a gente vai colocar ali para apresentar, ou no aplicativo, uma coisa dentro de uma string, e você quer que quebre, ou quer que faça alguma outra função ali dentro desse texto. Aí aqui é para fazer tabulação, né? Daí tu bota um barra. E aí como é que eu vou saber, vou diferenciar se esse barra N dentro da frase, ele vai quebrar uma linha depois. Aí tem que colocar o escape para ele saber que aquele comando ali que você está colocando, ali, entre aspas, simples, é o que você quer fazer ali dentro. Tá? Daí a gente vê com calma isso também ali, faz umas experimentações que dá para fazer. Literais de string, conjunto de caracteres entre aspas duplas, daí quando muda para aspas duplas já é considerado uma string, não é um literal, né? Um tipo de texto no Java que é considerado, o nome é string, né? Podem conter sequências de escape também aqui dentro, tanto o literal quanto o de texto ali, de simples primitivo. E o de string funciona aqui a questão do escape. Aqui tem alguns exemplinhos aqui, ó. Vamos colocar lá no código pra gente ver, que é o que mostrou no livro. Beleza? Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se eu copiei direito. Vou tirar esse binário. Não, vou deixar esse binário aqui. Opa. Como é que faz pra mim? Tem uns comandos que eu acho que eu fiquei viciada na outra IDE, e aí eu não aí ele não faz. Tem que descobrir como é que eu faço de passar de linha. Copiar e colar. Beleza, vamos executar aqui esse exemplinho. Algumas de vocês querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida em o que a gente leu ali, dos literais? Podem ficar à vontade, não fico com vergonha de perguntar. Tá bom. Aí rodou aqui, ó. Gisele, Oi? Pode falar. eu queria saber o que é o EG que tem ali, que eu imagino que fosse alguma coisa tipo exemplo, só que como é EG eu não entendi o que era. Isso é que em inglês, né? Ah, tá. Eles não colocam exemplo, né? Uhum. EX. Inglês, como livro em inglês não traduziram essa parte, mas E.G é exemplo, né? Ah, Exemplificando. beleza, então. Isso aí. Tá bom, obrigada. Aí podem ver aqui, ó, tem um escape não, aqui no meio da frase. E ele entendeu que é pra fazer uma quebra de linha, né? Ó, first. Deixa eu só fechar a porta aqui que tem um cachorro. Minha vizinha aqui. Ó, aqui quebrou a linha. E aqui fez uma tabulação, ó. Fez uma tabulação, imprimi, botei num print ln, né?
que o LN já quebra uma linha. Já quebra. Mas se eu botasse o print, né? Esse aqui a gente já aprendeu lá no... Se eu botasse só o print... Vamos ver como é que ia ficar. Era pra botar tudo na mesma linha, só que como a gente colocou a quebra de linha aqui dentro e não no na função print, né, que ele já coloca uma linha, ele quebrou a linha meio até aqui. E aí, nessa parte de baixo, ele meio que colocou na mesma, né, porque aqui, entre aqui e aqui ele não quebrou. Mas se eu quiser fazer uma quebra, eu boto aqui no /n aqui, ó, embaixo, por exemplo. Daí ele vai quebrar, ficar igual como tava antes. Beleza? Então, assim, são só funcionalidades, né? Uma coisa que dá pra fazer dentro das strings, dentro dos literais, dentro dos variáveis, né? Que a gente pode fazer. É bacana a gente aprender isso. Vamos voltar aqui. Aí aqui tem a tabelinha, ó. Vamos colocar aqui essa tabelinha aqui, vamos explorar de repente um pouquinho mais. Vou colocar aqui dentro pra gente fazer umas experiências. O que ele tá reclamando aqui? Eu acho que ele não... Como tá dentro do... Ele tá dentro do... Será que é por causa do... Se eu tirar essa linha... Ah, ele... Constante hexadecimal. O XXXX. Tem alguma coisa com esse /U aqui que ele não aceita dentro do comentário, ó. Mas até vou botar aqui um maiúsculo ou um maiúsculo. Um maiúsculo é setor, gente, mas eu vou deixar assim. Beleza? Vamos fazer uns outros exemplos. Aqui, vamos ver outros exemplos. Vou botar aqui. Não, vamos usar aqui com frases. Uma frase simples com aspas simples. Isso que eu queria. Ele é bem inteligente. Vou botar porque pensa assim, ó. Aqui eu tô colocando uma string com aspas duplas. E aí, se eu for botar uma aspa simples aqui sem o barra, ó. Olha o que acontece. Ele vai imprimir... Vamos ver aqui. Deixa eu apagar. Ele vai imprimir aqui o aspa simples, beleza? Mas sem o... Deixa eu botar aqui como tava antes. Ele não vai imprimir o barra e vai se perder. Ah, não fez diferença aqui. Ah, não. Aqui, ó. É que se eu quiser colocar... Ah, entendi. É que nesse contexto aqui, eu vou querer colocar dentro sei lá, um X dentro da aspa simples, ó. Eu tenho que abrir e fechar, né, na verdade. Ó. Isso aqui serve para quando você quer colocar, assim, num HTML, né? E aí, ele entende que isso aqui é um comando. Senão ele se confunde. Porque tá dentro de uma string. Mas é só dentro do sistema, de uma impressão que você tem que colocar numa tela. Por exemplo, aqui
no terminal, ele não vai fazer muita diferença. Ele vai imprimir... Deixa eu ver aqui. Ele vai imprimir certinho, como eu gostaria que fosse. Mas se fosse colocar no web, ó, ele não fez diferença aqui nesse contexto, tá? Mas é só para saber que existe. Talvez depois, quando a gente evoluir aqui um pouco mais e criar um projetinho, poder fazer uns testes aqui para mostrar para vocês isso aqui funcionando, o escape, seria mais. Agora, com aspas duplas, isso aqui já vai fazer diferença aqui para vocês visualizarem. Aqui, ó, pode ver assim, como é que ele não se confunde aqui? Eu tô colocando duas aspas duplas, uma do lado da outra. Como é que ele não se confunde? Por causa do escape, certo? Se eu fosse tirar aqui, ó, ele já ia se confundir todo, aí vai dar erro. Entenderam? Ó, aí eu tenho que colocar o escape para ele saber que eu quero colocar aspas duplas ali para imprimir. Agora vamos ver a próxima barra invertida. A barra invertida é a mesma coisa. Eu quero imprimir as barras para ele entender que eu quero imprimir a barra aqui dentro. Certo? Vamos para a próxima. O retorno de carro. Uma frase simples com nova linha, que é o escape com nova linha, que a gente já viu. O avanço da página. Vou colocar todos os exemplos aqui que ele vai sugerindo. Como ele é inteligente. Tá. É isso, eu vou deixar todos os exemplos aqui prontos. Ó. Tabulação horizontal, avanço de página. Esse avanço de página aqui, ele ficou com uns caracteres meio quadradinho aqui, meio estranho, né? Diferente. Deixa eu ver o que aconteceu nessa da barra invertida. Ele fez uma coisa diferente aqui. Ele quebrou uma linha, né? Aqui com esse X. Ficou meio perdido aqui. Nova linha. Deixa eu ver. Deixa eu entender o que ele fez. Tá, o nova linha ele só coloca por isso. A nova linha aqui ficou meio perdida. Porque ele ficou aqui, ó. Ele botou uma nova linha e colocou o X embaixo, né? E aqui o invertido é que é um pouco diferente. A gente não tá acostumado aqui. Beleza. É bom deixar isso aqui pronto para quando a gente tiver dúvida, uma hora olhar aqui do projeto da comunidade aqui. Assim, quem quiser baixar, para ter em casa, né? Porque às vezes é difícil a gente visualizar. E aí, executando aqui, a gente vê o que faz. É um pouco de... Não é tão comum a gente usar esses outros escapes aqui. Mais comum é a gente usar esses da linha, né? Barra N e de tabulação. Barra T, para quando. Mas é interessante a gente aprender esses outros aqui. Que o retorno de carro... Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Com retrocesso... Deixa eu aumentar aqui que eu não consegui ver. Esse retorno de carro ele não fez, ó. Realmente ele não imprimiu ali a frase. Por quê? Deixa eu comentar aqui, vamos entender o que tá acontecendo. Porque na real eu nem me lembro. O que ele faz aqui nesse retorno. Não é muito comum a gente usar. Só quando a gente tem um texto que vai colocar
e algum sistema que não tem como. Por exemplo, uma mensagem de uma dialog que vem direto de uma API, por exemplo, tem que ver as situações, né? Inclusive eu vou colocar aqui. Eu não vou colocar isso aqui dentro. Viu aqui que o retorno, a frase, ele só imprimiu aqui o X, ele não colocou a frase, né? Isso aqui ficou estranho ali no exercício. Eu vou até olhar aqui no livro. Os mais comuns de serão usados geralmente é o contra/n, né? São os mais comuns. Esse retorno do carro aqui, /R, Uhum. eu não lembro o que ele faz ali no texto, o que é diferente. Como é que eu visualizo aqui? Só pra gente... Nunca tinha visto ele mesmo. Java. Exemplo. Queria ver um exemplo. É equivalente ao conteúdo disparado quando se aperta a tecla Enter. Já o N vem em inline, nova linha, invocação de outra linha. Nossa, abriu o Bing aqui, nada a ver. Será que se você não colocar ali na aba imagens, talvez não apareça algo do tipo? Isso, vamos ver. Acho que é melhor aqui no Google. Eu queria ver o exemplo, né? Que eu realmente não me lembro. A gente usa bastante, bom falar isso, no Regex. Não sei se alguém conhece, né, esse... Na verdade, é um recurso do Java, o Regex. A gente usa muito para fazer expressões e fazer validações. Eu já usei regex justamente para validar, tipo, respostas, né, que a gente recebia e tal no terminal, aí eu já usei o regex. Mas, assim, só no Java eu nunca vi esse Ctrl R, não. Sim. /R. É assim? É assim mesmo que Uhum, isso. significa carry return. Eu vou ficar devendo para vocês, de repente, o exemplo que eu não achei aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui, Mas é mas até tão estranho, né? fácil. Nem o exemplo Tão estão fácil assim, fáceis. né? Deveria estar mostrando ali o que faz. No regex são expressões regulares. Uhum. Deixa eu botar aqui. Exemplo. Regex. Isso eu não sei se vale a gente comentar aqui ou tentar fazer um regex aqui. Mas eu acho que é uma coisa um pouco mais avançada para quem tá começando, né? A gente falar, mas você que mexeu, você acha que é uma coisa assim básica ainda? Eu acho que não, né? Porque a gente vai Eu ter. acho, Oi? eu acho que não, acho que foge um pouco do escopo dessa parte de introdutória do Java. Acho que, Né? tipo, esse outro do contra/n, que são os que a gente mais usa, né? Eu acho que seria legal focar, tipo, nele e depois, assim, sugestão, tipo, a gente trazer ele na terça, né? Tipo, pesquisar. Pode até ficar para alguém trazer, Uhum. trazer exemplos. Aí a gente traria na terça, só para tirar essa dúvida que Ou ficou meio você hoje, né? mesmo, se você tem conhecimento e já sabe, podia fazer um exemplo com reject, porque não é complicado, né? Na Uhum, verdade, é botar uma string e criar um regex ali, com uma classe, né? Dá pra pegar e uhum. imprimir. Não é tão difícil fazer uma funçãozinha ali, Posso né? trazer, posso trazer. Se Aí eu você trago essa quiser. questão tanto do regex quanto em que situações, assim, deixar mais claro quando é que a gente usaria, tipo, no Java e tal. Isso, seria bom, porque realmente eu não. Onde que eu vou usar o retorno do carro? Uhum. Visualização, não tô lembrada, não usei muito. Esses outros aqui já usei. Avanço de página,
Eu acho que ele vai até o final da linha, uma coisa assim, que nem a gente viu ali, avança a tabulação, avança alguns Uhum. espaços na frente, o retrocesso vai para trás, né? São coisas que uma constante hexadecimal. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou tirar o retorno do carro e vou deixar o resto para ver se não vai ficar mais bonitinho. Deixa comentado aqui. É válido, só que a gente tem que ver a usabilidade, né, desses carinhas aqui. Só para não travar o fluxo. Não sei o que aconteceu, que os meninos saíram todos. Desistiram, viram que é demais ali. Mas O contra beleza. barra R aí, ó, que assustou todo mundo. Eu acho que foi. Mas é assim, a gente tá aprendendo, mesmo eu que trabalho um tempão com Java, tem coisas que a gente nem usa, né? Não usa direto, depende do Uhum. sistema. A gente vai vendo aos pouquinhos. Deixa eu ver aqui, nova linha. E esse nova linha, uma frase simples. Ah, tá, é porque aqui eu botei um print normal. E eu vou botar aqui um barra N pra ficar mais bonitinho aqui. E ficar tudo embaixo. E uma nova linha, ele deu uma nova linha aqui e aí ficou um espação grande aqui, né? Uma nova linha antes e deu uma nova linha depois, ficou um espaço. Só para entender o que ele fez, eu vou deixar aqui. Porque já tem o LN, né? Então ele já dá uma nova linha, aí tem o contra barra N, aí ele deu outra nova linha também. É, e o retrocesso, o B, não fez Vem diferença aí. nenhuma, parece. Mas eu acho que tem que ver o contexto também. Olha aqui a tabulação aqui, ó, horizontal, ele deu um Uhum. espação grande pro lado. Nova página, não fez diferença nenhuma, mas tem que ver o contexto onde tá, de repente eu me visualizando, se for num web, né? A gente vê, vai mostrar numa tela, ele vai executar esse comando. Ele vai fazer na tela, né, dinamicamente ali, vai Uhum. transferir esse código. Uh, Agora, esses valores aqui, ó, pode ver o octal, ele imprimiu o código do A, né? O Uhum. código do A 101/101. Por quê? Porque ele é na verdade, assim, vamos entender. Isso aqui é baixo nível, né? Código de baixo nível. É tipo binário ali que ele tá fazendo. Isso aí, que não é bem binário. Eu acho que tem um nome ali. Mas Acho, é o caractere, é o caractere, né? porque o código da letra A em octadecimal é o 101. Isso. Aquele ASC e I, que eu não sei como é que fala, o padrão, né, que a gente usa. Aí é o ASCII. código da letra A é o 101. Ah, sim. Em ASCII. Isso. Isso. Beleza? É isso aí, Carla. Concluímos aqui ver o literal. Vamos passar para o próximo. Eu acho que. Eu não sei se aqui no livro. Deixa eu ver. Se ele aborda essa parte aqui de falar do Axie. Ah, não. Só em decimal e octal, né? Mas ele não fala da tabela. Que é quando que a gente faz aqui, quando a gente não sabe. Tinha um site que não, eu acho que é Unicode, tá? Unicode Table Uhum. Java. Isso. Aqui, né? Eu acho que depois isso ali faltou no livro. Tinha um site que eu sempre consultava, mas aqui é de ASCII, que são códigos diferentes. Mas eu Sim. acredito que o Unicode, porque assim, ó, aí já é uma coisa mais avançada, né? Pra entender assim, mas não é avançado, mas é básico. Aqui embaixo no NDA a gente tem um file encode, que é o tipo de código que a gente visualiza aqui, ó. Pode ver que tem o SASCII, o TF. Geralmente a gente usa o TF-8. Se não me engano, é Unicode. Tem vários tipos, ó, de encode para quê? Visualização e interpretação dos códigos. E então, o que eu usava mais de consulta era o Unicode Table. E era um site aqui, se não me engano.
nem existe mais, é um site muito antigo. Mas eu vou pegar uma tabelinha dessas das imagens aqui e ver. Esse aqui não. Tem até um Medium aqui, de repente compartilho isso aqui em inglês, explicando aqui. Vamos ver. A letra A, onde é que tá? Vamos só conferir pra ver se. Porque né? É que nem o caractere aqui do teclado, né? Quando a gente for Sim, pegar, por exemplo, a entrada de um caractere com acento, ele vai pegar esse código, né? Certo? sim. Aí é importante a gente Aquela saber parada de isso. ocupar especificamente um lugar na memória e tal, aí em baixo nível ele lê como sendo o 101, né, por exemplo. Aí ele Isso. traz para a tela a saída UA. Como é que ele sabe que eu apertei no quê? Como é que ele sabe que eu apertei no acento? Quando, né? Ele pega Uhum, essa tabela. isso. Mas eu não tô achando aqui. E aí a gente vai entrar quando a gente começar a pegar a entrada de dados, né, com o teclado. Vai chegar o momento da gente fazer exercício com isso. Mas aqui o A, sem o acento, cadê, gente? Não achei. Só com acento aqui. Só para tirar dúvida. Eu acho que talvez seja ASCII mesmo. Ou TF8, ASCII, caractere. Vamos ver. Cadê a tabela? Nossa, é imenso. Chega a dar um nó. Eita. Cruzes. Eu Aqui, ó. vou. Não, mas aqui tá diferente, ó. 0011, 001. Qual desses que é? Essas tabelas dão uma confusão, né? Não facilita muito. É, Vou ver se eu acho uma leitura complementar pra gente saber exatamente em que momento a gente usa ASCII, em que momento a gente usa o Unicode, o TF8, quando que a gente usa cada situação, porque é isso, a gente tem que ter a tabelinha dos caracteres ali, beleza? E aqui no livro ele não indicou, né, qual que é a tabela que a gente vai estar se baseando, depende do encode. isso. Aqui não entrou nessa questão, né? Até aqui. Mas tudo bem. Vamos fazer isso de tema de casa. Aí tem o Sim. pergunte, pergunte especialista. Eu coloquei em outro, um outro blog aqui, ó. Você quer ler, Carla? Me ajuda aí. Posso sim. Diferença entre strings e literais de caracteres. Um string composto por um único caractere é o mesmo que um literal de caractere. Por exemplo, K é o mesmo que K com aspas simples. Aí temos literal de caractere, representa uma única letra, do tipo char. Por exemplo, o K. E string de um único caractere contém apenas uma letra, mas ainda é um string do tipo string. Exemplo, o K com aspas duplas. Em resumo, o K, literal de caractere, e o K, string de um único caractere, não são a mesma coisa. Um literal de caractere é de tipo char, enquanto uma string é de tipo string. Strings, mesmo quando contêm apenas um caractere, são diferentes de literais de caracteres. Observe como a sequência de escape contra barra N é usada para gerar uma nova linha. Você não precisa usar várias instruções, print ln, para obter uma saída de várias linhas. Apenas incorpore contra barra N a um string mais longo nos pontos onde deseja que uma nova linha ocorra. Uhum. Ele tá explicando que é diferente, que o tipo de dado, né, é diferente, não é a mesma coisa. Mesmo que aparentemente pareçam iguais, né? Eu vou fazer aqui um Sim. teste, vamos ver na prática isso, só pra gente. Porque realmente se falar parece meio embrulhado, ainda fica meio nebuloso, né? Mas vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma.
O que vai diferenciar é a tipagem que a gente vai dar para aquele caractere, né? Isso. Tipo, se eu colocar aqui é um string, então o meu K vai ser um string. E também, eu não sei, mas o que é que acontece, tipo, se a gente declarar como o caractere, como um char, e colocar mais de um? Ele dá erro na hora de compilar? Como assim? Como é que é? Coloca o. Tipo, ali, se você colocar, declarar um char igual, char, sei lá, L igual a maçã. Na hora que você rodar, Ah, sim, eu vai botar dar mais de uma problema de letra? compilação? Botar mais de uma Isso, letra? Ou seja, o que eu vou isso, botar dois AA. Ele dá erro, ó. isso. Exatamente por quê? Ah, ele Porque já. esse Uhum, tipo, ou seja, esse tipo ele só aceita um caractere. O char ele uhum, só sim, aceita sim. um, é que nem o booleano, só aceita 0 e 1. Um. E o char ele só Uhum, aceita uma letra, é um caractere. Mesmo que seja um asterisco, né? Mesmo que seja um ponto e vírgula, mesmo que seja um ponto ou uma aspa simples, ele aceita. uhum, Não, acho que ele se perde, tá vendo? Se eu quero botar uma aspa simples dentro do char, eu não sei, eu acho que escape. Ó, eu botei um escape dentro do char. uhum, Ele aceita. Agora, um escape de aspas simples. Ó, eu botei um escape e botei uhum. uma aspa simples dentro do char K. Vamos imprimir o K, o char K, que na verdade eu vou só botar aqui, ó. Eu vou só imprimir. Vamos ver se ele imprime uma aspa simples. Acho que eu vou botar isso aqui mais pra Imprimiu. viu? Ele aceitou, mas só porque eu coloquei o escape ali. Uhum, Senão ele não ia aceitar. Porque por causa daquela tabelinha. E ele aceita aspas duplas também, eu acredito. Ó, aceitou. Agora, se eu quiser. Porque ainda assim ele tá considerando como se esse escape aqui aí, o caractere, é um só. É um caractere uhum. ainda. Mas se eu quiser botar mais coisa aqui do lado, ele não vai deixar. Ele vai reclamar, né? Uhum, Vai reclamar. Então ele só aceita um, beleza? E o string K aparentemente é igual. O valor é igual. Só que o que vai imprimir aqui é igual. Beleza? Só que essa é a uhum, diferença. O string ele aceita mais caracteres, né? Então eu posso botar aqui A, B, C. Essa aqui. uhum, E ele é um objeto. Se eu entrar aqui no string, ele é uma classe que, ó, implementa serializable e ele é considerado uma classe que representa um objeto já na memória, assim, um pouco uhum, mais elaborado na memória do que um primitivo lá que só tem um espacinho pequeno. E esse aqui ele já implementa um monte de coisa aqui, né? Quem quiser aprender assim, ver. Ele tem métodos que a gente pode usar, que nem a gente vai ver mais pra frente ali, de fazer substring, né? De vários métodos aqui utilitários do objeto do string pra gente utilizar e ele ocupa mais memória, né? Então, é essa a diferença. A gente conseguiu fazer o exemplinho aqui vendo a diferença do char K com só um caractere e uma string com um caractere. E viu aqui o exemplo utilizando um pouco dos escapes. E vamos ficar devendo o retorno do carro aí. Quem quiser ir ver o vem exemplo aí. vídeo, fica de tema de casa aí pra gente evoluir com esse exercício, beleza? Vamos pro próximo tópico, que é seguir adiante. Que na verdade. Ah, não tem mais operador. Vamos ver se a gente consegue finalizar. Como eu tenho tempo, não tem problema. Eu posso ficar aqui um pouquinho mais até. Te agradeço, Carla, por estar aí de fé, junto, estudando. Porque, assim, comigo sozinha eu não iria gravar, mas
Se tivesse mais uma, a gente faz a gravação aqui. E até Uhum. avisando para quem vê a gravação e vê, assim, isso é um desincentivo, porque não faz sentido eu fazer sozinha, né? Isso que eu esse trabalho. Tô Sim. fazendo para mim, mas eu tô fazendo também para todas ali que colocaram que estão interessadas a estudar. E não pensar, ah, eu só vou assistir depois, vou gravado. Mas daí, se não tiver ninguém aqui enquanto a gente estiver gravando, não faz sentido, né? Beleza? Declaração e inicialização de variáveis em Java. Aqui a gente vai falar um pouco mais, né, das variáveis, já foi falado um pouco. Todas as variáveis devem ser declaradas antes do uso. É necessário que o Não. compilador saiba o tipo de dado e permite a verificação rigorosa dos tipos, né? Porque ele é tipificado, que nem você comentou, né? O Uhum, que é Java. justamente o que diferenciou ali o char, né, da nossa string com só um caractere, né, diferente, que é justamente essa declaração da variável que faz a diferença de um char para uma string de um caractere, por exemplo. Isso. E também faz com que alguns diga que a linguagem é mais segura por conta disso, né? Porque tem linguagens que Uhum. não é tão tipificada e aí JavaScript. pode dar uns probleminhas se a pessoa não sabe ou se confunde ou no momento vai mudando, né? Vai mudando o tipo da variável e pode dar um problema sim. Beleza? A inicialização das variáveis é recomendado dar um valor antes de usar, ou seja, nem sempre, às vezes tu inicializa com null, né? Mas se for primitivo, bota zero, é sempre bom colocar um valor, né? Inicial. Pode ser feita por instrução de atribuição, que a gente fala que é colocar o valor para dentro da variável. E aí tem um exemplinho aqui, né? Aqui tem um count, um char e um float, que tem que botar o Fzinho. É possível inicializar as variáveis do mesmo tipo em uma lista separada por vírgula, que nem a gente, eu acho que lá no início a gente fez um exercício que dá para colocar tudo na mesma linha, né? Ele entende, não tem problema nenhum. A inicialização dinâmica variáveis podem ser inicializadas dinamicamente usando expressões. Aqui tem tipo um cálculo já fazendo, ó. Tá fazendo o volume e tá fazendo já um cálculo e inicializando ela ao mesmo tempo. E o escopo? O escopo e tempo de vida das variáveis, como que funciona isso? No momento que você inicializa elas, ele já está reservando um tempo ali na memória. Na verdade, não é tempo, né? Ela já existe. Mas o que é o escopo e tempo quando a gente fala? Isso é muito abstrato, né? Falar disso. Como é que eu sei? Enquanto meu programa está rodando, ela existe? E também depende do escopo. Ou seja, você pode estar dentro do main, aqui vamos para o código. Acho que fica melhor. O escopo dessa variável aqui, dessas que a gente criou, qual é o escopo dessas variáveis, da existência dele? É o main, É, né? dentro do main, né? Uhum. Dentro da função aqui. E aqui, se eu tiver outra, como que eu faria se eu quisesse que ela ainda existisse para outras funções aqui dentro dessa classe? Como que eu faria, Carla? Para ela existir fora do main, mas ainda dentro, Ela existe fora do main. mas ainda dentro da classe. Fora do main, mas dentro da minha classe. Ai, não sei. É só jogar ela para cá. Ah, tá, dentro da classe literal, sim. É. Aí, Aí como eu posso a ter classe main tá dentro do literal, então tudo que tá dentro do meu literal eu consigo usar dentro da main, né? isso aí. Eu vou criar uma Uhum. função aqui, void ahn, variáveis que, sei lá, só imprime elas
tá? E daí eu venho aqui dentro e chamo Não, eu tenho que botar private. O que ele tá reclamando? Make return void. Tá. Aí aqui eu chamo essa função aqui. Por que ele tá reclamando? Make literal variable estática. Ah, tem que ser estático ainda para ele acessar. Mas por que eu não consigo... eu tenho que ainda tornar esses variáveis estáticas aqui. Pra quê? Porque eu tenho que acessar elas. Esse é um conceito aqui que a gente vai ver um pouco mais pra frente, se não me engano, ali no livro, que é referente aos tipos, né? Mais assim, de encapsulamento, vamos falar assim. Às vezes o Java ele te obriga a mudar aqui, porque eu estou acessando dentro de uma outra. Eu tirei a variável de dentro do main, do escopo do main, que é onde eu vou rotar o programa, né? Inicializar. E eu preciso acessar essas variáveis aqui dentro da função. Aí para fazer isso, eu tive que colocar elas como estática. Ó, daí eu consegui imprimir. Certo? Daí isso. Qual é o tempo agora dela, Carla? Qual é o tempo e escopo da variável k e k agora? Em que momento que ela acaba? Ela acaba depois da execução do código lá dentro ali do main? Depois que acabar o programa. No caso aqui é Uhum, só essa classe, né? Se a gente tivesse mais um sistema grande, uhum, ele sim. ia se manter enquanto tiver a execução. Não só aqui dentro do método main, né? Que ele ia executar o método main, terminar aqui e acabar. Não. O que aconteceu? Ele executou esse trecho aqui. Uhum. Depois, eu vou até mudar de ordem, porque... mas é um bom exemplo aqui, eu vou deixar. Porque aí fica Eu até vou um botar exemplo de encapsulamento, né? um Porque ela breakpoint. chama ali a variáveis, e dentro das variáveis a gente tem ela aí usando as variáveis que a gente tem, que elas foram declaradas lá em cima na classe, né? Na Isso. literal. Aí, ó, ele vai entrar aqui no função. Até é bom, porque eu Uhum. já tô entrando no debug aqui. Já no início, pra todo mundo ver que eu executei aqui na baratinha ali no... Eu entrei numa função e ele vai entrar no outra, ó, aqui de cima. E essa variável aqui, na verdade, ela inicializou quando eu criei a classe já. Então, ela Uhum. já existe. O escopo dela é maior do que só naquela função main. Então, ela continua existindo porque ela está global aqui na classe. Que a gente fala Uhum. variável global dentro da classe. Não do sistema, né? Do sistema, daí seria um outro escopo maior. Mas aqui, no caso, ela vai existir. Ela ainda existe, Uhum. tá? Colocou aqui, deixa eu ver aqui. Ela ainda existe, porque eu ainda tô rodando o programa. Cadê o... Não é build. Debug? Cadê a aba que eu tô imprimindo aqui no console? Ai, console. Tô bem perdida. É no console que aparece. Então, ele ainda tá existindo, tá? O K e elas ainda existem. Inclusive no debug, eu acho que tem como a gente ver as variáveis aqui. Deve ter Quando eu algum lugar. uso o Eclipse, eu não sei muito bem do IntelliJ, daí. Tem algum lugar que a gente vê, por exemplo, assim, ó, eu coloco o K, o add to at. Ah, tá, é que tá escondido, olha só onde é que tá. Parada. Uhum. Então elas ainda estão existindo, ó. Elas Uhum. estão aqui. Então, quando você fez essa mudança de escopo, é como se aumentasse também, digamos, o tempo de vida ali das variáveis, né? Elas já Exatamente. começam lá na hora da criação da Porque classe. a classe não terminou ainda. Tô executando aqui, ó. Eu Uhum. executei esse trecho, esse método, mas elas ainda estão existindo porque a classe ainda tá rodando no programa. E elas só vão deixar de existir quando finalizar mesmo tudo. Ó, aí, aqui nesse momento, daí ela não saiu daqui porque eu botei pra ficar visualizando, né?
Mas é isso, aumentou um pouco mais o escopo de vida dessas variáveis aqui. O escopo é aonde ela está sobrevivendo, vamos falar assim, não sei se tem uma forma mais é melhor de falar que essa palavra escopo, né? O que é escopo? Como é que você definiria escopo, Carla? É meio difícil de explicar, né? Eu acho que o escopo eu definiria ali principalmente pela abertura e fechamento de chaves de uma classe, né? Uhum. Então, daquela primeira que a gente tem, que é. Esqueci o nome da classe. É É, literais, é eu a acho. É Uhum. literais, né? Então, o escopo dela começa no momento que a gente abre a chave da criação da classe e termina lá embaixo quando tá fechando a chave relacionada a ela. Boa, Então, tudo que tiver dentro disso é o escopo da classe literais. boa. E também tá variáveis, né? Aí tá variáveis a gente vê que o escopo já é menor. Então, Se é eu dali da colocasse pra abertura e cá, fechar. vamos fazer uma mudança. Se eu colocasse pra cá, né? Ia mudar Uhum. todo ia Aí, por exemplo, diminuir o se, escopo. né, se você fosse ali dentro de literais, se você colocasse alguma operação usando o K, o char K e a string K, ele não ia. Não É, vai deixar porque tá aqui dentro isso, dessa função tá agora. dentro especificamente do escopo variáveis. Exatamente. A gente só tá botando É possibilidades isso, né? aqui, vendo a diferença, né? Que o escopo você definiu muito bem, que eu não consegui falar, que é o que Uhum, tá dentro da chave, o que tá dentro uhum, do que você está executando, né? Pode ser um uhum. método, uma função, e pode ser dentro de uma classe, e também pode ser dentro de um contexto, de um pacote, pode ser dentro de um sistema inteiro. Tem classes É, que ela pode ficar ali executando no sistema enquanto ele estiver de pé e ele é acessado em qualquer lugar, né? Isso a gente vai ver depois, com certeza. Gisele, não tem essa. Eu sei que não é o ponto aqui da chave da aula, Uhum. mas tem também a questão dos modificadores de acesso, né? Que ali o private, a nossa classe variável está como private, né? Sim. Então, se ela tivesse public, eu acho que a classe de cima conseguiria enxergar, eu acho. Dentro aqui desse Uhum. método, se eu botasse public, ah, o que Ali, que ó, acontece? isso. Ele não vai, ó, ele não Ele não vai deixa, né? not allow here, porque E, dentro do e no nome método, da função, ele não deixaria colocar? Tipo, tá na função sim, private static void. na Aí se função fosse sim, public static void, será que ele deixava? com certeza. Mas eu não consigo acessar a variável aqui de dentro, que isso tem a ver com o escopo da variável Uhum, mesmo. Se eu botar esse entendi. método public, eu posso acessar o método de outros lugares, de outras classes, inclusive. Se eu fizer uma outra classe Uhum, aqui e ler, por exemplo, tem outro exemplo aqui, o str demo, que eu acabei fazendo no literal, né? Mas se eu uhum. for chamar aqui, ó, Literais, literais, ponto. Aí literais declara classe, né? inicializei a classe Uhum, aqui, porque eu vou executar daqui, e acessei o método, ó, variáveis, porque ele está uhum, agora public, state public. uhum. Mas se eu botar Legal. privado, Aí ele vai dar erro lá, né? ele não vai Porque deixar. a gente ele Não é não para deixa deixar. acessar. Ó, já reclamou. Uhum. Por quê? Aí. Porque ele tá privado só para essa o private, o escopo, né, o contexto é dentro da própria classe, certo? Então já aprendendo mais uma coisa. Tem a ver com isso, né? Tem a ver com os modificadores de acesso, de acesso. Eu vou deixar como tá assim, até pra gente, pra quem veio pegar, já aprende essas paredinhas aqui, ó. E a gente tá executando daqui de dentro também o programa. Na verdade, eu tô executando só esse método, né? E aquele outro main lá tá executando esse e as outras coisas. Beleza? Vamos pra parte. Tem mais alguma dúvida sobre o escopo aqui? Ou podemos Não, seguir? não. Pode seguir. Podemos seguir, né?
Um bloco define escopo, que é o bloco das chaves, né? A melhor definição que você falou ali. Determina a visibilidade e o tempo das variáveis dentro do escopo, não podem ser vistas fora dele e também depende do modificador de acesso, né? As variáveis em escopos externos são visíveis em escopos internos, e que foi mais ou menos aquele exemplinho que a gente executou ali, que a gente ficou explorando, né? De uma classe acessar o método de outra classe que está pública e executar ali. Mas a variável que está ali dentro daquele método lá, dentro daquela outra classe, eu não vou poder acessar. Mas se tiver não dentro do método, estiver dentro da classe, eu consigo. Depois a gente pode abordar e ver outros exemplos disso, né? Escopos podem ser aninhados. Aqui vamos ver esse exemplo aqui que ele tá dando. É melhor a gente colocar aqui. Vamos ver aqui. Eu não sei se esse mod aqui tem a ver com aquele exemplo ou não. Não, é outro. Deixa eu ver aqui. Eu vou criar uma classe nova. Escopo aninhado. Acho que fica mais separadinho. Aí a gente vai criar um também. E vamos botar as coisas aqui dentro. O que ele tá fazendo? X e Y é 10, 20. X é 40. Aí ele inicializou o X com 10. Depois ele viu se o X é igual a 10 e criou o Y aqui dentro. Ó, inicializou um Y aqui dentro. Desse bloco, né? De if aqui dentro. Ou seja, o escopo do Y é só aqui dentro. Aí ele imprimiu o Y, que é o 10 e 20, né? Que o X está aqui em cima. Então, o escopo do X é aqui o método inteiro. Porque ele está aqui em cima, beleza? Aí eu fiz um cálculo. X é igual a Y vezes 2. Vezes 2, então o Y é 20, então ele virou 40. Né? O X mudou de valor. E aí aqui embaixo eu imprimi o X. E o que isso significa? Ele tá fazendo. Mas o escopo aqui do Y é só aqui dentro do if. Se eu quiser imprimir o Y aqui embaixo, eu não consigo, né? Porque ele não existe nesse bloco aqui, fora do if, certo? Ele só existe ali dentro do if, né? Tá. Ele fez uma cálculozinha aqui, beleza. Vamos seguir em frente. Os escopos externos, né? Aqui, eu acho que é para isso que ele demonstrou esse exemplo aqui. Regras e particularidades de escopo, variáveis criadas ao entrar no escopo e destruídas ao sair dele, que é o comentário que a gente entende, né? Que não existe mais, né? São destruídas, ou seja, o que ele faz? O Java faz, ele joga fora, né? Ele destrói aquela memória que está reservada, sumiu, né? Só que tem um lance do garbage collector do Java que ele decide o momento que ele vai remover lá da memória. Tem coisas que nem sempre ele faz automaticamente, né? A gente não sabe exatamente a hora que ele vai destruir esses objetos, mas ele sabe que ele vai destruir em algum momento. Tá? Variáveis criadas, variáveis não reiniciadas vão entrar no bloco. Então, vamos ver esse outro caso aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou externalizar. Até é bom aqui, ó. Sabe o que eu faço? Eu vou extrair no método. Teste 1. Não, vou botar exemplo 1 aqui. E aí ele criou, né, automaticamente aqui esse método.
Eu vou colar aqui esse outro bloco. Vou comentar pra gente não confundir. Depois a gente habilita o... Aí o que ele tá fazendo aqui? Um for, né? Um laço. For que a gente já viu, né? Já aprendeu o que significa. Ele faz um laço de repetição aqui dentro. For it para cada x, a variável x aqui que vai até o x menor que 3, que na verdade é o 2. Ele só vai de 0 até 2, né? Aqui. Porque não é nem menor e igual a 3. Se tivesse menor ou igual a 3, ele ia até o 3. Mas no caso aqui, ele menor que 3 é 2. E aí ele dá um incremento ali x++, para ele continuar o looping. Então ele vai entrar aqui duas vezes. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Na verdade, ele vai entrar 3 vezes. Porque ele começa com 0. Aí ele vai criar, inicializar o y menos 1, negativo, vai imprimir. Depois ele vai atribuir 100 ao y. E depois ele vai imprimir de novo. Então, eu acho que ele vai botar menos 1 e 100, né? E daí ele vai repetir esse processo várias vezes. E eu acho que vai dar o mesmo valor sempre. O que tu acha, Carla? Que valor que vai dar? Vai mudar alguma coisa ou vai imprimir os mesmos valores? Sempre. Eu acho que vai imprimir o mesmo valor. Chutando aqui. Né? Porque o escopo das variáveis estão aqui dentro dessa mesma função, né? Uhum. Se tivesse fora, essa é a minha lógica. Vamos ver aqui. Ó. Tudo igual. 3 Uhum. vezes que ele entrou, ficou tudo igual. Por quê? Porque ele executou, ele atribuiu a mesmos valores sempre. Se tivesse aqui para Exatamente. fora, ia dar diferente. Não sei se o exemplo ele sugere fazer uma mudança aqui. Não. Esse aqui é o outro caso. Vamos fazer o teste. A gente coloca aqui para fora. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou botar para fora aqui esses caras. Vai começar com menos 1. Ele vai Aí imprimir eu acho que menos em 1, seguida ele já muda o valor de y para 100, né? 100. Aí, o que a gente faz para mudar um pouco aqui? Aqui ele vai Hum, continuar imprimindo mesmo, mas se a gente mudar o valor aqui, por exemplo, assim, mas aí ele vai imprimir y. os dois no mesmo valor, não? Isso no caso ele não ia fazer diferença eu botar para fora, mas aqui, ó, quando eu coloco uma coisa a mais aqui no y, Reiterar, né? No y. é, aí ele já tá mudando alguma coisa, né? O que ele vai fazer? Eu vou fazer depois. Ele vai imprimir o menos 1. Eu vou. Mas, Gisele, ele não vai imprimir os dois como sendo 100, não? Então eu Porque tirei ele... isso. Ele vai imprimir os dois como sendo 100. Eu vou fazer uma pegadinha aqui no meio. Ah, Só pra tá, entendi, mudar. entendi. Eu vou aumentar. Cada vez que ele entrar aqui, eu vou aumentar Uhum. um. E ele pode aumentar antes ou depois. Vamos fazer o teste de y++ primeiro. Pra gente já testar até esse comando aqui, ó. Ele começou com Ah, menos legal. 1. Agora o y é 0, porque ele aumentou 1. Uhum. E ele entrou de novo, ele continuou 0. Uhum. E depois ele aumentou para 1. Ele Depois entrou continuou 1, no- foi para 2. E Uhum. se eu botar o mais antes? Ele não deixa. Eu acho que tinha um lance. Ah, será que... Eu não lembro. Eu lembro que tem essa diferença, né? Do incrementar antes e depois. Eu não lembro qual é a diferença. Você lembra? Tem uma diferença, sim. Por isso que eu queria testar. Mas aqui ele não tá deixando eu colocar o mais Pois é, eu não lembro qual era a antes. circunstância que ele ficava.
Não sei se é tipo, não, mas antes do operador não é, antes do igual não é, não. É que assim, o modo mais antigo de fazer isso é o Y mais Y mais um. É meio Uhum, coisa meio tosco de fazer. É a mesma coisa. uhum. Agora, ó, ele vai dar o mesmo resultado daquele mais mais. Só que tinha um outro lance de fazer antes da variável. Que, olha assim, não deu erro. Não sei se é. Ó, mas não fez muita diferença, né? Não fez diferença aqui. É, eu sei que tem um lance aqui, ó. Quando tu bota antes, ele aumenta antes de. Ele aumenta Isso, antes de é, imprimir. isso mesmo. Ele Mas aumenta eu não tô antes. lembrando em que situação, tipo assim, fica bem claro da gente ver quando coloca o mais antes e o mais depois. Eu sei em que situação é quando a gente já imprime já ele com, por exemplo, aqui, ó. É quando eu tô imprimindo com já incrementando, sabe? Já em tempo de execução, né? Você não cria uma variável em que ela É vai porque iterar, é direto ali, né? quando ele vai para outra linha, ele já executou. Entendi. Vamos ver se a gente consegue. Olha que estranho, ele aceitou, ó. Vamos fazer esse teste só simples aqui. Eu vou começar com zero para Tá. facilitar aqui pra gente conseguir visualizar melhor. Tá tudo zero. Se eu botar ó, o mais antes do x, ele somou já antes, ele tava zero e ele Uhum. já, né, ao imprimir, ele já imprime, ele já tá somando. Agora, se eu somar depois, eu acho que ele executa primeiro com o zero e depois ele vai somar. É essa a diferença. Ah, legal. Beleza? E aqui perdeu todo o contexto um pouco dos dedos, a gente acabou aprendendo outra coisa, né? A gente aprendeu os escopos aqui. Também não deixa de ser o escopo aqui do. E estamos imprimindo o X também. Vamos colocar aqui um exemplo extract. Você usa qual IDE? Eu uso o Eclipse. Tô usando Eclipse. E é bem parecido, né? Sim, eu acho o Eclipse mais difícil. Eu usava porque na empresa que eu trabalhava, a gente usava ele como ideia, então para estudo pessoal assim, como já era a ideia que eu trabalhava, né? Para Uhum. pessoal eu já usava o Eclipse. Mas eu nunca de fato usei o IntelliJ, assim. Mas eu vou baixar ele para ver se eu gosto e tal. Eu acho a interface dele bem mais bonita, digamos assim. O Eclipse me passa uma vibe Windows XP, sabe? Porque ele é mais antigo realmente, né? Uhum. Eu sempre usei toda a vida o Eclipse também, tá? De falar que eu usei muito. Eu troquei faz pouco tempo. Mas eu tô gostando bastante. Mas eu Ah, acho a interface do IntelliJ mais amigável, assim. é, Acho que até de configurar é mais fácil, assim. No Eclipse é tudo muito manual, então é muito mais fácil do ambiente, assim, ficar bugado, né? é, eu acho legal aprender a usar um pouco em todos, porque realmente é que nem uma linguagem, aprender a usar a linguagem em ferramentas diferentes é uma habilidade também, né? A gente vai aprender a se Sim. virar e achar aqui, porque a gente vai vendo que a gente consegue se virar com qualquer ideia, isso é que é legal. E aí você vai, sei lá, de repente na empresa você vai usar uma, assim, mas em casa, para os estudos particulares, você pode usar outra, né?
para Uhum. ir aprendendo, testando. Realmente o IntelliJ é uma ferramenta mais moderna, porque ela foi lançada depois do Eclipse, né? Então ela já vem de repente com umas melhorias, né? Diferentes. Aqui está dizendo aqui que o programa não será compilado porque esse count aqui foi inicializado, tá? E ele tá usando aqui no for, né? O for menor vai até 10, porque ele começa com 0. E aqui Uhum. ele tá inicializando de novo. E aí ele tá até dizendo aqui inválido. Porque ele vai entender que já tem um. Né? Variable count is already defined in the scope. Fala até do escopo. Nesse escopo aqui, que é esse método, já tem um count. Se eu comentar aqui, ele vai deixar. Só que ele vai ficar infinito, porque tem um for Sim, dentro rádio do eterno aí. tem um for dentro do outro encadeado. Que tá mudando aqui, ó. Será que vai dar erro de memória, gente? Não, eu vou dar um stop aqui, porque Melhor senão dar um stop. vai dar um lack of memory e eu tô gravando. Mas assim, por que que deu o problema? Por que que isso aqui é perigoso? Poderia ser, né, dentro do sistema. O que que ele tá fazendo? Ele tá indo de 1 até 10, contabilizando indo até o final. Mas esse count aqui, ele tá fazendo um outro que tá mudando a variável Uhum. também e tá imprimindo. Mas por que que ele ficou infinito? Vamos pensar. E aqui vai até 10, de 0 a 10, e Será aqui que vai é até porque 2. hum, Eu sei por quê, eu acho. eu ainda não peguei? Vamos ver. Por que que fica infinito esse loop? Deixa eu ver aqui. Não podem ter o mesmo nome que variáveis em escopo externo. No caso aqui, eu teria que fazer uma outra variável aqui, né, para resolver. Eu sei como resolver o problema. Eu faria aqui um count 1, porque o escopo do count está aqui fora. Se eu colocar aqui ele para dentro, eu colocaria o count 1 aqui e o count 2 aqui. E aqui eu ia usar 1 e aqui eu ia usar o 2. Contadores diferentes, porque cada for tem que ter um contador diferente, né? Aí, um para cada escopo. Eu sei resolver agora por. Vamos ver, eu acho que. Não é porque ele estava mudando, tipo, Ó, o contador ali, ele vai sempre incrementar um. Mas a gente está mudando o valor do que está sendo isso. incrementado, não é isso, não? Exatamente. Porque eu tava usando o mesmo. E aí, ele tá se perdendo. Uhum. Não é porque o que eu imaginei assim, porque ele tá diminuindo, né? Aqui eu tô aumentando e aqui ele poderia estar diminuindo, não, ele tá aumentando também. Só Isso. que ele tá se perdendo mesmo, literalmente. Porque eu tô usando o mesmo contador para dois laços diferentes. E aí ele se perde. E, inclusive ele não deixa que eu inicializar ele de novo, né? O que eu poderia fazer? Outra sugestão é tirar o int, porque eu não posso inicializar ela de novo, e colocar ela como 0. Ou, sei lá, aqui ele aumentou e eu vou, quando ele passar aqui por dentro, sei lá, dar um menos. Mas esse aqui vai dar um loop infinito também. Vou diminuir. Ele vai Eu até. também. Aumentou, diminui. Ele vai dar uma confusão aqui. Ele não vai funcionar esse programa usando o mesmo contador. Tá entendendo?
Uhum, Você sim, entendeu, sim. né? Não vai funcionar isso aqui usando o mesmo contador. A gente, de qualquer forma, teria que mudar o. Ó, É porque os números negativos também são infinitos, né? eu só tô diminuindo, mas não vai resolver o problema. O Uhum, problema é que ele tem que finalizar. Aqui ele tem que chegar até 10 pra parar, né? Teria que. O que que resolveria? Aqui ele tem que chegar até 2 pra parar. Porque quando ele entra num, ele entra no outro. Na verdade, ele tá só imprimindo aqui o programa erro. Quando ele entrar aqui, count. O que que eu faria? O que que daria certo? Se eu botar aqui atribuir 10 aqui pra ele ir até o final. Direto. 0 menor que 10. Ele executa uma vez só. Eu vou botar aqui, ó, 9. Eu vou botar o contador 9, que daí ele vai entrar só uma vez nesse laço aqui. E aqui ele vai entrar 2 vezes, eu acho. Vai imprimir 2 vezes, 3. E vai parar. Eu meio que enganei ele aqui. Não vai ter dado. Ah, não. Olha só que drama. Não resolveu o problema. Você entendeu o que eu tentei fazer? Eu tentei enganar ele aqui, entrar, atribuir 9 pra ele. Ah, ele vai entrar ainda de novo. Pois é, porque ele vai voltar pro primeiro for. Então eu acho que ele vai ficar usando Porque aqui ele tá o mudando. count. Uhum, Porque aqui eu tô de novo dando o 0 aqui pra ele. uhum, isso. Ah, tá. Aqui eu também tô botando o 0. Esse que é o problema. Então, não vai dar certo. Cada fora eu tenho que ter um contador que inicializa e finaliza único, certo? Por isso que Yes. dá esse problema. Então, a única solução mesmo é criar 2 contadores, que nem eu tinha sugerido ali antes, né? Mas eu vou deixar como tava, porque o exercício. Como é que ele tava fazendo? Int. Tentando inicializar de novo, então não funcionaria. Só vai funcionar se eu colocar aqui um count. Um count. Não, eu vou botar aqui a solução. Um count 1 para esse. Certo? Isso. Aí eu tô começando um novo. E na verdade eu nem Uhum. preciso desse cara aqui. Ele já inicializa se eu. Ah, preciso. Eu poderia botar aqui dentro no for também, ó. Isso. Né? Não precisa, não tem necessidade de botar fora. Porque ele sabe que ele tem que contar ali. Ele vai dar erro porque eu tenho já um fora aqui, ó. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai imprimir 3 vezes aqui, eu acho que certinho. E aqui ele vai até o final 10 vezes. Então o que que ele vai fazer? Ele vai imprimir 10 vezes 3 desse e vai parar. Esperamos. É? Vamos diminuir aqui, vamos botar aqui 1, que daí ele vai de 0, menor que 1, 1. Ele vai imprimir uma vez aqui, certo? Aí ele vai imprimir Isso. 10 vezes. Só pra não ficar muito, né? Uhum. Ele vai imprimir 10 vezes aqui. E vai parar, ó. E... Vamos imprimir o count aqui. Uh, count. Vou até concatenar aqui. Só pra gente visualizar. E se ele fizesse 2? Como é que tava? 3 antes? Tava 2? Tava 2. Vou deixar como tava, então. Aí ele vai imprimir 20 vezes, eu acho. Não. Ah, é porque ele imprimiu, ó, dois zeros, dois, um, dois, 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 três. Ah, sim. O dobro de cada um. Uhum, isso. E tá certo. Que ele vai entrar aqui 2 vezes e
E o count vai estar do mesmo. Vai aparecer no contador zero, aí ele imprime. Porque No eu tô contador imprimindo um, o ele contador de cima, na real. Né? Eu tô tá imprimindo pegando esse. o count e não o count um, né? É, eu poderia fazer assim, ó. Um count assim, junto com count Uhum. só pra ele saber. Só pra eu saber que. Vou botar um ponto. É ruim essa. Eu não gosto de botar mais entre os coisas aqui. Não curto muito fazer isso mais. Mas não tem problema nenhum também. Eu acho feio concatenar assim. Aqui ele vai ficar mais bonitinho, ó. Ah, legal. Beleza? É, a gente estudou aqui escopo, né? Os escopos. Uhum. E a gente pode imprimir todos os exemplos. Não sei se vai dar erro nenhum. Não. Resumo. Você quer ler aqui, cara? Antes de Posso sim. terminar. Resumo dos pontos-chave. Variáveis devem ser declaradas antes de seu uso para permitir verificação de tipos. A inicialização pode ser feita na declaração ou dinamicamente. Dinamicamente é como você fez ali naquele exemplo que você já declarou Uhum. dentro do parêntese, né? Isso. Você já colocou int, count e já declara na hora. Terceiro tópico, o escopo de uma variável determina onde ela pode ser acessada. Escopos podem ser aninhados e variáveis no escopo interno não podem ter o mesmo nome de variáveis no escopo externo. O tempo de vida de uma variável está confinado ao seu escopo. Isso aí. É confinado, nossa. Que palavra. Busca. Está Né? confinado, está preso, né? Ele tá preso ali, realmente. E eu acho que pra finalizar aqui tem mais a parte de operadores. Eu não sei se tu tá afim. E aí, ou a gente deixa pro Eu vou ter próximo. que sair Vai ter que agora. sair, né? Então tá, Uhum. eu falo pra Marina pra ela começar de operadores daí, porque a gente tem isso mais flexível mesmo. A gente faz até onde Uhum. dá. Eu fui colocando mais coisa ali porque eu achei que dava, às vezes não dá, né? E a gente deixa essa pra próxima, tá bom? Ótimo. Foi muito legal, Carla. Obrigada pela sua participação e tenha um bom Que final de agradeço. semana. Pra você também, valeu. Valeu. Gente, fica aqui o recado, participem, é maravilhoso. É, gente, é. Ah, se você quiser mandar um PR, pode mandar, viu? Tá bom. Tchau, tchau. Tá Obrigada. bom, tchau, Gisele. Tchau. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.